Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, Reflexões de Cristãos no século XXI. Sou o Marcos Valadares e nós vamos dar sequência à nossa série Argumentos a Favor de Deus. Esse é o segundo vídeo da série. O primeiro vídeo a gente falou a respeito do argumento teleológico, o argumento cosmológico, e agora nós vamos abordar, na verdade, o argumento teleológico. Então, para começar, só para dizer, a vida é rara, a gente sabe disso. A gente pode falar isso olhando pelo nosso universo. A NASA, por exemplo, existem outras investidas também a respeito desse assunto, tem procurado vida fora da Terra, em diversos planetas, e não tem sido uma coisa simples de ser achada. Existe um centro nos Estados Unidos, na verdade não sei se ele ainda existe, mas foi criado pelo menos perto da década de 70, 80, chamado SETI, que é Search for Extraterrestrial Intelligence, e eles fizeram bastante coisa para ver se encontrava alguma coisa fora da Terra, e no caso eles estavam querendo buscar vida inteligente, mas a NASA até agora tem achado dificuldade de encontrar vida, ponto, não é nem inteligente. Então assim, a gente sabe que a vida é um evento raro. O argumento teleológico, teleos, a palavra teleos de teleológico significa propósito. Lógico, como a gente já sabe, significa estudo. Então, na verdade, é como se fosse o estudo do propósito de alguma coisa. Nesse caso, quando a gente fala do universo e vida, o argumento aponta como se o universo tivesse sido criado para gerar vida, com o propósito de gerar vida. Então, esse é o argumento, que o universo teve um propósito de gerar, sim, vida. Porque a vida, sendo tão rara e tão complexa como ela é, muitas variáveis precisaram estar bem ajustadas para que a vida fosse possível nesse universo. De novo, eu não estou nem falando no nosso planeta, eu estou falando realmente no universo. E assim, voltando, a gente está dizendo aqui que o universo foi propenso para a vida. Como é que as pessoas podem chegar numa conclusão e falar, não, olha, eu acho que o universo é propenso para a vida? Claro, o primeiro ponto é, existe vida no universo, nós somos prova disso. Mas estou dizendo, como assim a vida é rara? O que a gente está querendo dizer de que é difícil ter vida? Então eu vou tentar explicar um pouquinho mais a respeito disso. Os cientistas, eles já descreveram certamente mais, algumas pessoas falaram mais de 100, mas eu vou ser mais conservador aqui, vou falar só 40. Mais de 40 variáveis que estão presentes em cálculos matemáticos que descrevem o universo, que são valores extremamente necessários para que haja vida no universo. Então, o que acontece? O universo ele pode ser descrito, boa parte dele, não estamos falando que o universo inteiro pode ser descrito, mas boa parte do universo que a gente já conhece, ele é descrito através de fórmulas matemáticas. E quando as pessoas sentam para fazer essas fórmulas matemáticas, começam a aparecer certos valores nessas fórmulas que precisam ser arbitrariamente colocados ali. Eles precisam ser colocados de uma forma proposital para que a equação dê certo, para que a informação fique correta. Sem colocar aqueles valores, as informações elas não são compatíveis com o que a gente enxerga com experimentos atuais, na ciência atual. Então, esses valores, eles são valores muito precisos. Nós vamos tentar explicar um pouco qual é o nível de precisão desses valores, mas a primeira coisa a respeito desses valores eles são valores extremamente precisos. E a segunda coisa a respeito desses valores não existe nenhuma regra que force a existência desses valores, a não ser a simples adaptação da realidade que nós enxergamos no universo. Então, para que a gente enxergue a realidade que a gente põe no universo, esses valores precisam ser colocados ali. Eles precisam admitir condições muito restritas, muito definidas, para que tudo que a gente enxerga no universo consiga ser explicado por cálculos matemáticos. Então, assim, eu vou tentar explicar, eu vou tentar falar de um desses valores só,
né? Eu gostaria de dizer o seguinte, né, eu já falei no outro vídeo, eu sou biólogo, eu não sou físico. Todos esses valores que eu estou citando aqui, dessas constantes, eles têm a ver com o estudo de física e astronomia, então não é o meu campo. Isso é um disclosure aqui, né? Eu estou abrindo, eu estou sendo transparente, eu não compreendo matematicamente e fisicamente cada um desses valores. Eu estou ecoando um argumento e que realmente, apesar dos valores não serem tão evidentes e claros para mim, a lógica do argumento faz sentido e é por isso que eu estou ecoando ele aqui. E eles têm a ver com física e astronomia. Então, eu não tenho a aptidão necessária para descrever com fidelidade o que cada um desses valores representa, né? Mas eu vou deixar aqui uma referência, eu disse no primeiro vídeo que eu bebo de algumas fontes, né, que eu estou encontrando essas informações em alguns lugares, então eu vou vou fazer uma referência aqui para você buscar mais profundamente. Por exemplo, tem um autor de livros chamado Hugh Ross. Ele é um astrônomo formado pela Universidade de Caltech, né, na Califórnia, né, Instituto de Tecnologia na Califórnia, que é uma prestigiosa universidade americana. Ele possui muitos livros e muitos vídeos publicados que falam exatamente desse tema. Isso pode ser acessado. Outros autores também, né, como William Lane Craig, por exemplo, ele fala de algumas dessas coisas. Inclusive esse argumento é um argumento que eu pego do discurso do William Lane Craig, mas com informações mais precisas vocês podem encontrar com esse outro autor, Hugh Ross. Vou deixar tudo aqui embaixo, essas referências. E outra coisa também, se você digitar no Google a palavra, o termo fine-tuned universe, em inglês tem mais informação sobre isso, em português tem também, mas é menos concisa e menos profunda. Se você digitar fine-tuned universe, você vai achar também muitas coisas a respeito disso, tem muita informação ali. Mas o fato é o seguinte, então, a descrição matemática do universo exige valores arbitrários para algumas constantes, né? E esses valores são totalmente arbitrários, eles não têm nenhuma razão do porquê que eles estão ali, a não ser pelo fato de que se eles não estivessem, ou se eles fossem diferentes de valores muito precisos, a vida não existiria, ou o universo não existiria. Então, assim, nós estamos falando que existem pelo menos, no mínimo 40, eu já ouvi pessoas falarem mais de 100 valores que são dessa magnitude. Eu vou tentar explicar qual é a magnitude da exatidão que os valores precisam ter para que o universo fique de pé da forma que a gente reconhece hoje, com vida, né? Não é nem só da forma que tenha vida nesse universo. Então eu vou falar pelo menos um desses valores, só para vocês entenderem a dimensão do que eu estou explicando, de uma maneira mais quantitativa. A razão, um valor é a razão da massa, ou que é o peso, né, entre prótons e elétrons. Não existe nada na natureza que obrigue que a razão entre prótons e elétrons tem algum valor específico. Eu vou dar um exemplo aqui, só para... Nada no universo obriga que a razão entre prótons e elétrons seja, por exemplo, o valor de 2. Mas não é 2, né? É um outro valor. Eu não sei qual é o valor exato aqui. Mas o fato é o seguinte, nada obriga essa razão, a não ser o fato de que se a razão entre a massa de um próton em relação ao elétron fosse ligeiramente diferente do que ela de fato é, ligeiramente diferente, o universo não existiria, ou existiria uma catástrofe absurda, ou nada do que a gente conhece hoje aconteceria. Só para a gente trazer um pouco mais de profundidade nisso, né? Então vamos lá. Átomos são a unidade fundamental de qualquer elemento químico já descrito no universo. Eles são formados basicamente por, de novo, isso é básico, por prótons e elétrons. Então tem um componente próton que fica no núcleo e tem os elétrons que ficam em volta do núcleo. Os prótons formam o núcleo dos átomos e os elétrons giram em volta do núcleo do átomo. Junto eles compõem um átomo. Todos os prótons que formam qualquer elemento são iguais e da mesma forma os elétrons. O que diferencia um elemento do outro são os números de prótons e de elétrons da sua composição. Se a gente pegar o peso de um próton e dividir pela massa, pelo peso de um elétron, nós vamos obter um número. E para que o universo inteiro possa existir, esse número não pode ser diferente em uma ordem de 10 elevado a 37 casas decimais.
Eu tenho certeza que isso não ficou muito claro para a maioria das pessoas. Eu vou tentar explicar o que significa que esse número não pode variar em 1, numa ordem de 1, seguido de 10 a 37 casas decimais. Seria mais ou menos o seguinte. Sabe quando você vai na loja de R$1,99, você paga com uma nota de R$2 e não pede o troco? Basicamente, você está dizendo que 0,1 centavo real, ou então 1 centavo, né, não faz diferença para você. Esse valor, 1 centavo ou 0,01 real, não afeta a sua vida econômica. Isso não tem nenhum impacto na sua vida econômica. Você não vai deixar de comer por causa disso, você não vai de existir por causa desse 0,1 real ou 1 centavo. Mas para o universo não seria assim. Se a diferença entre a razão de um peso de um próton e de um elétron fosse 0, seguido de 36 zeros e um depois disso, então pensa 0, põe 36 zeros depois disso e aí põe 1. Se essa diferença existisse entre o peso de um próton e o peso de um elétron, a vida não seria possível no universo. É como se o universo, você pagou o universo com a nota de R$2 e ele quer o troco de 0,36 zeros na frente e 1 depois. Ele quer o troco. De novo, é quase absurdo. Essa exatidão escapa da nossa capacidade de entendimento. Eu vou tentar dar um outro exemplo aqui. Esse nível de exatidão é mais ou menos isso aqui. É a mesma coisa que você pegar 1 trilhão vezes 1 trilhão vezes 1 trilhão de reais e você entregar esse valor, 1 trilhão vezes 1 trilhão vezes 1 trilhão de reais, entregar esse valor em moedas de R$1 para uma pessoa e pedir para ela encontrar a única moeda de R$1 que está vermelha nesse bolo todo de moeda. Esse é o nível de exatidão que o universo tem. Né? Se a pessoa, nesse exemplo que eu dei, pegasse a moeda errada, o universo não poderia existir. Ela teria que pegar a moeda certa para que o universo existisse. Ou seja, o valor de exatidão que o universo lida, e de novo, isso aqui é uma das variáveis que o universo está lidando. Como eu disse, eu fui bem conservador aqui e falei que existem mais de 40. Tem pessoas que falam que existem mais de 100 variáveis dessas. E todas com um nível de exatidão absurdamente impressionante. Né? A maior dessas variáveis que já foi descrita, né, é que o universo não aceitaria uma variação de uma parte em 10 elevado a 120. O exemplo que eu dei foi uma parte em 10 elevado a 37. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: não há como a gente imaginar, ou pelo menos matematicamente ou probabilisticamente, que o universo ele simplesmente acertou todas essas 40 constantes altamente precisas e corretas em todos os seus limites para que a vida existisse. Como assim o universo acertou essas 40 constantes? E de novo, por que eu falo acertou? Porque esses valores não estão ligados a nenhum fenômeno biológico, não está ligado a nenhum fenômeno físico, nada. Eles são valores arbitrários, eles precisam ser colocados ali. As pessoas simplesmente falam, olha, se não tivesse valor aqui, não existe universo. Então essas constantes, elas não têm nenhum vínculo com nenhuma lei natural. Nenhuma lei natural exige que elas sejam o que elas são. Elas simplesmente existem dessa forma. E ninguém sabe por quê. Então, depois desses pequenos cálculos, a gente pode perceber uma coisa. O universo ele não pode ser racionalmente encarado como uma forma de acaso. Seria impossível, probabilisticamente, não é razoável probabilisticamente, que a gente entendesse que essas variáveis que a gente citou, essas mais de 40 para algumas pessoas e outras para mais de 100 variáveis, elas adquirissem o valor exato que elas precisavam adquirir, as 40 ou as 100, exato o valor que elas precisavam adquirir para que houvesse vida na Terra. Então, assim, o argumento teleológico ele
ele significa o seguinte: ele olha para essa realidade e ele fala, de fato, o universo não é por acaso. Existe um propósito no universo. Estatisticamente falando, a gente pode entender que existe um propósito no universo. Porque ele não é por acaso. Por acaso ele não deveria existir. Se fosse só pela uma probabilidade pura e simples, ao acaso aquilo ali teria acontecido, não haveria condição desse universo existir por acaso. Mas agora, ele poderia existir diante de um propósito, né? Se houvesse um propósito definido, um objetivo bem definido. Só que, obviamente, quando a gente fala que existe um propósito e um objetivo bem definido, a gente inevitavelmente está fazendo uma inferência de que existe, né, uma pessoa que está dando propósito para isso, ou alguém, ou uma entidade que dá propósito para isso, ou até mesmo que guia isso. De novo, a gente vai cair no argumento, que é esse o argumento para Deus, né? Então essas variáveis, elas não foram ao acaso, elas foram desenhadas, ou houve um design para que isso acontecesse de fato, um objetivo para que isso acontecesse de fato, e um objetivo, claro, de um ser que está fora do universo, e como a gente já viu no nosso primeiro argumento, não está no tempo, não é físico, é extremamente inteligente. Essas variáveis que a gente vê, elas demonstram a precisão e a inteligência dessa entidade que deu o propósito ao universo, e como a gente citou também no primeiro vídeo, né, é uma entidade dotada de volição, de vontade. Então assim, de novo aqui, eu não vou me delongar muito mais nesse vídeo. Esse vídeo então tentar argumentar a favor do argumento teleológico, e como o universo, as informações que a gente vê no universo, de novo, eu não estou inventando isso, não foi eu quem criou isso, são variáveis físicas e dentro do campo da astronomia que demonstram que existe necessariamente algumas constantes que são totalmente específicas e muito precisas, e que sem essas o universo não existiria, ou a vida não poderia desenvolver no universo. Então a pergunta é, por que elas estão ali, ou o que explicaria a existência dessas variáveis, e o acaso não explica a existência dessas variáveis, mas o que explicaria seria um propósito para que o universo de fato gerasse vida, né? E o propósito só pode estar vinculado a uma entidade que tem mente, né? Que tem condição de ter um propósito. Então, daí o argumento teleológico. Ele é um argumento um pouco mais difícil de ser explicado, mas eu acho que a gente conseguiu transmitir algumas das informações. Se não ficou claro, por favor, escreve aqui pra gente, a gente vai tentar interagir mais um pouco a respeito disso, mas por favor, não ouça só esse vídeo. Se você está com alguma dúvida, se você quer descobrir um pouco mais, vá na internet, leia a respeito, busque um pouco mais a respeito disso, com certeza você vai encontrar informação para poder embasar melhor isso. Eu vou deixar as minhas referências aqui embaixo, tá ok? Obrigado mais uma vez pela sua atenção, espero que eu tenha ajudado, e a gente se prepara já para o próximo argumento, tá ok? Um abraço, até a próxima.